tarde, mulheres. Como é que vocês estão? Quero agradecer a presença de cada uma de vocês. É muito importante e muito especial que vocês estejam aqui. O Senhor escolheu cada uma para estar presente nesse lugar, para as que vão assistir também. Eu vou compartilhar com vocês hoje a minha história, o coração de Deus para com sua noiva, que é o meu tema, mas comigo, que sou a noiva dele, e com cada uma de vocês. E o meu público são mulheres traumatizadas devido à violência em relacionamentos abusivos. E tá tudo aqui muito vibes, muito clean, porque é algo mais íntimo. E eu quero tanto tratar as que vão assistir como vocês como algo mais íntimo, como realmente a noiva de Cristo. Mesmo se vocês não passaram por nenhum tipo de relacionamento abusivo, eu quero falar para vocês quem Deus é e como Ele nos vê como noiva dele nessa tarde, amém? Então, quero convidar vocês a fechar os olhos para a gente poder orar. Senhor, muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Por todas as mulheres que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai se revelar como noivo através da minha vida. Sobre a vida de cada uma das mulheres que estão aqui presentes hoje. Eu te convido, Jesus, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Amém. Eu te peço, se encontra conosco nessa tarde, da mesma forma que o Senhor já se encontrou comigo aqui nesse lugar muitas e muitas vezes. Eu te convido, Espírito Santo, guia todas as minhas palavras, fala aquilo que tu quer falar. E eu te peço, Pai, sente-se aqui conosco. Nos ensina através da tua palavra e fala conosco. Que tudo que acontecer aqui seja para louvor e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A escolha desse tema foi justamente pensado há algum tempo por conta daquilo que o Senhor fez em mim, em minha vida, em minha história. E eu quero vou focar no decorrer de toda a história da Bíblia, tanto em família como a mulher na família, a mulher no coração de Deus. E nós vamos começar do princípio. Peraí, gente, que deu um erro aqui. Só um ponto. Eu vou falar da Bíblia para vocês, contar a história do Senhor, que está na palavra, mas vão ter alguns pontos muito específicos que eu quero compartilhar, que foram momentos onde o Senhor trabalhou em mim e fez em mim através da palavra. Amém? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu não consigo olhar para você e não rir. Desculpa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E junto com toda a sua criação, que é o que nós estamos vendo e podendo ouvir aqui hoje, graças a Deus, pássaros cantando, Ele criou homem e mulher. Criou homem e mulher e deu um mandamento, né? Um mandato cultural, que foi formar família, trazendo para o vocabulário de hoje em dia, que foi eles multiplicarem, eles... Ai, gente, eu não consigo, eu fico meu olho aqui em você e aí eu perco o foco, desculpa. Por eles multiplicarem e eles frutificarem aqui na terra, ou seja, família, construção de família. Então, desde o princípio, desde quando Deus criou céus e terra, Ele constituiu família. E Ele constituiu da forma segundo o coração dele. Para que foi constituído família? Né? Para que o reino dele se expanda aqui na terra. Como nós vemos desde o princípio, há mais de 4.000 anos até hoje. Deus criou céus e terra, criou o jardim no Éden, e no jardim colocou Adão e Eva. E deu esse mandamento para eles, né, um mandato cultural. E fez uma aliança que nós chamamos de aliança adâmica, que é a aliança onde Deus se revelava a eles, Deus convivia com eles de forma presencial. Gente, eu fico imaginando isso, mulheres, eu fico assim, meu Deus, como que é, né, andar de forma física com o próprio Deus? Você... Meu Deus, compartilhar com Ele todos os dias. Inclusive aqui nesse campo, eu já tive muitas experiências com o Senhor, de poder Ele falar para mim, olha, tal hora você vai lá no campo porque eu quero me encontrar com você. E aí eu me lembro de como era no início, como era na criação, porque, gente, imagina, eles andavam de forma física. Não que hoje a gente não ande, mas lá era realmente de forma física, né? E eu acho muito especial. E diante de toda a criação, antes da gente falar da queda, nós vemos o primeiro caráter do Senhor que é revelado, que é um Deus criador, que foi quem criou os céus e a terra, nos criou e constituiu família também. E Deus criou o jardim no Éden, colocou Adão e Eva,
colocou 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o único mandamento que ele tinha dado assim para eles não desobedecerem era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por conta da desobediência deles, por conta da manipulação da serpente e tudo mais, que Satanás manipulou Eva, eles comeram desse fruto e aí acontece a queda. E depois da queda, né, que o pecado entra no mundo, que antes de tudo isso era realmente como que é a palavra que junta céus e terra? Uma harmonia entre céus e terra, antes do pecado entrar no mundo. E quando o pecado entra no mundo, tem várias consequências. E a primeira consequência vem, eu vou ler esse versículo para vocês, porque é o primeiro versículo que aponta para Jesus na palavra. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse daqui é um spoiler gigantesco do Senhor conosco, porque ele menciona já Jesus, o descendente, e mais uma vez nós vemos por onde é que Jesus vai vir, qual que aponta para Jesus, mas vir através de quê? Da família, porque é realmente o descendente. Nós vemos mais outro caráter do Senhor, que é o Deus geracional. Nós vamos ver isso em todo o decorrer da Bíblia. Então o pecado entra no mundo, Adão e Eva eles são tirados do jardim, tudo mais, o mundo começa a se perder cada vez mais. Nós vemos o primeiro homicídio, que é os irmãos, né, Caim matando Abel e tudo mais. E aí as pessoas se multiplicam na terra, mas o pecado continua na terra. Muitos anos se passaram e o Senhor escolheu um homem chamado Noé, para que ele construísse uma arca e colocasse o que dentro dessa arca? Família. Gente, mais uma vez, o Senhor revelando o seu caráter e o quanto ele ama a família. Ele falou com Noé, né, para colocar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus genros dentro da arca com os animais, os casais, tudo certinho, porque ele ia destruir o mundo por conta de tanto pecado, de tanta perversidade. E quando a gente fala perversidade, não é algo só voltado para coisas espirituais, mas para coisas físicas também. Um exemplo é na família. A gente vê muitos casos dentro da família, já nesse período de sendo completamente deturpado, não sendo segundo o coração de Deus. E aí Noé constrói essa arca, ele entra na arca com seus filhos, com a esposa e tudo mais, e o Senhor destrói toda a terra. Nós conhecemos a famosa arca de Noé. E depois que o dilúvio acontece, o Senhor traz um lindo arco-íris nos céus e fala sobre a sua aliança com Noé, que é o que a gente conhece de aliança noaica, que é Deus prometeu para Noé e para toda a humanidade, né, óbvio, que não destruiria mais a terra com água. Então, isso também aponta lá para Jesus. Isso é muito interessante, porque aponta para o amor do Senhor para conosco, aponta para Jesus por conta das águas, por conta da reconciliação. E tem um ponto, eu achei bem legal, inclusive, que é a questão do arco. Esse arco, que é o arco-íris que a gente conhece hoje, ele aponta para, como que eu posso dizer? Um arco e flecha, que na época era usado o arco. E isso eu, inclusive, aprendi recentemente, tá, gente? Eu achei bem legal. Que o arco, quando ele era colocado nas portas das casas, que eles ficavam o arco assim e ficava virado para cima. Vocês estão entendendo? Sim. Estou falando? Assim. Quando virava eles para cima na época é porque não ia ter mais guerra, já tinha acabado a guerra. E quando o Senhor coloca esse arco no céu, isso simboliza para Noé, para a família de Noé, que ali acabou. A guerra acabou, o caos acabou, agora vai vir um novo tempo. E eles saem, a família de Noé sai da arca e tudo mais, passam muitos anos, só que infelizmente o pecado continua no mundo. É o único, através de um pecado entrou no mundo e só através de outro homem é que o pecado, o mundo poderia ser reconectado com o Senhor mais uma vez. E nós poderíamos andar com o Senhor novamente. Após passar muitos anos, o mundo continuou um caos, perdido. Infelizmente, as pessoas se corromperam, começando pela família de Noé, que não foi uma família segundo o coração do Senhor. Também acabou acontecendo muitos pecados, aconteceu a queda também dentro da própria casa de Noé. Muitos anos se passaram e o Senhor encontrou Abrão, que logo em seguida se torna Abraão. Abraão
era um homem que não era judeu, até porque não tinha o povo judeu na época, né? Através dele, ele que recebe a promessa. Abraão, ele recebe uma palavra, ele já era idoso com Sarai, que depois se torna Sara, e eles recebem uma promessa do Senhor, que é de através de Abraão vir nascer uma nação, através dos descendentes de Abraão, nasceria uma nação para o coração do Senhor, para o Senhor, que é a nação de Israel, que a gente vai ver lá na frente. E Abraão, de início, ele confia, né? Óbvio, ele obedece, por isso que ele é chamado de pai da fé, porque ele recebe a palavra do Senhor e ele nem conhecia o Senhor, mas ele obedeceu. Ele creu, ele obedeceu, ele saiu da terra dele, da parentela dele. Vemos mais uma vez família e ele vai para Canaã, ele vai seguindo rumo a Canaã. E nesse período, Sarai, ela não crê, né, na palavra, e ela passa na frente da palavra do Senhor, ela coloca, porque ela já era muito idosa, ela coloca a concubina dela para ela ter um filho com Abraão, que acaba nascendo Ismael. E aí nós vemos até os dias de hoje esses povos, né, os povos que foi da descendência de Ismael, que não foi da vontade do Senhor, né, e os povos de Isaac. Isaac foi o filho da promessa. E na história de Isaac, eles têm, né, Isaac já muito idosos. E chega um dia onde o Senhor pede a Abraão para sacrificar Isaac. É uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto. É uma das minhas favoritas. Porque aponta para Jesus também, né? Qual é o cordeiro? O pai, Isaac pergunta, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? E Abraão, como o pai da fé, ele crê que o Senhor ia prover um cordeiro. E isso já aponta para Jesus, que é o cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. E, enfim, Abraão foi para sacrificar Isaac, o Senhor proveu o cordeiro na hora. Isaac não foi sacrificado. E, através de Isaac, a gente já vai entrar agora. Jess, uma pergunta. Eu preciso falar semanas não, né? Tá, obrigada. Através de Isaac, como Deus prometeu para Abraão, né, como Deus geracional, Isaac teve Jacó e outros filhos, e através de Jacó teve 12 filhos, que foi considerado as 12 tribos de Israel. E desses 12 filhos, um deles se chamava José. José, o Senhor dava sonhos para José, sonhos que revelava para ele o coração de Deus para ele, tudo que ia acontecer e tudo mais. José compartilhou com os irmãos e os irmãos venderam ele para o Egito. Aqui nós vemos mais uma vez como que estava deturpado famílias naquele tempo. Porque um irmão vendeu o outro e isso pra gente não é normal, né? Não é algo segundo o coração de Deus. Mas José vai para o Egito, ele cresce lá e tudo mais, ele se torna alguém de confiança do faraó da época e ele se torna governador do Egito. E esse faraó que tornou ele governador do Egito, acabou passando muitos anos, ele faleceu. E desculpa, gente, um ponto. Quando José foi para lá, ele já tinha recebido o sonho de que ia haver fome na época, naquela região. Inclusive na região que Jacó morava, o pai dele e todos os irmãos dele. E aí ele dá um jeito de trazer, né? Ele traz a família dele para morar lá. E é assim que o povo de Deus sai da terra prometida e vai morar no Egito. Então eles começam a se multiplicar muito no Egito, porque o Senhor deu essa promessa para Abraão e ele cumpre essa promessa. O nosso Deus é um Deus fiel. Ele prometeu e ele continua cumprindo a sua promessa. Então, a descendência de Abraão acabou, a descendência de Jacó multiplicou muito, os filhos de Jacó. E aí eles cresceram muito no Egito. O próximo faraó que entrou já não conhecia mais qual era a história de José, como foi para lá, qual que era a importância, né, dos judeus, do povo de Jacó, dos filhos de Jacó, de José e seus irmãos, para o Egito. E eles acabaram crescendo, se multiplicando tanto que já estavam sendo mais do que os próprios egípcios. Então o faraó decidiu escravizar o povo de Deus. E eles passaram 400 anos sendo escravizados no Egito. E aí o Senhor levanta o libertador, que é Moisés. E Moisés, a vida de Moisés, ele foi criado, ele era judeu, ele foi criado dentro do palácio do rei,
faraó, desculpa, gente. Do faraó, então ele aprendeu todos os costumes. Mas ele continuou ali dentro, porque o propósito dele era cumprir a vontade do Senhor. Mesmo que ele de início não soubesse, né? Mas o Senhor já estava preparando ele, já tinha feito todas as coisas para que ele entrasse naquele lugar, para que ele conhecesse aquela cultura, para que ele se tornasse próximo de algumas pessoas, para que ele futuramente fosse o canal do Senhor para libertar o seu povo. Então, Moisés ele é levantado como libertador e isso aponta para Jesus, porque tudo aquilo que o Senhor faz através da vida de Moisés, nós vemos o agir de Deus tanto no Êxodo. Acontece o êxodo, né? O Senhor liberta, tem as 10 pragas no Egito, que são a revelação de Deus para aquele lugar, com a quebra da mentalidade daquele povo e mostrando que só o Senhor é Deus, que Ele é soberano. E o Senhor tira todo o seu povo do Egito. E, gente, é algo que às vezes a gente esquece muito. Que o povo que o Senhor... Isso parece óbvio, mas quando a gente para pensar e traz para os dias de hoje é muito importante. Que o povo do Senhor que saiu do Egito, que Ele libertou, eram famílias. Eram pessoas, eram filhos, eram crianças, eram gerações que cresceram com uma mentalidade completamente diferente daquilo que era para se viver, daquilo que era para se crer. Muitos ainda nem sabiam de onde vinha, o que aconteceu, o que houve. E por isso que o Senhor traz toda a revelação da criação para Moisés quando eles estão no Egito, né? Enfim, acontece o êxodo, todas as famílias nelas saem do Egito, vão sentido a Canaã, mas por conta da desobediência, da idolatria, da murmuração, de muitos pecados, da corrupção mesmo, de cada um deles, no período do deserto, que era para durar 40 anos, ou 40 dias, se tornaram 40 anos. Então eles ficaram no deserto por todos esses anos. E durante todos esses anos no deserto, o Senhor, Deus se revelava a Moisés de forma pessoal, mas ele falou que queria se revelar ao seu povo. Então, Deus decidiu, ele queria se revelar ao povo, mas o povo não aceitou e ficava muito impressionado quando Moisés descia do monte com o rosto brilhando por conta da glória de Deus. Enfim, eles não quiseram se relacionar com o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor, o nosso Deus, como a gente vê lá desde Gênesis, desde o princípio, é um Deus relacional. Que Ele quer habitar no meio do seu povo, Ele quer se relacionar com o seu povo. E Ele fala para Moisés construir o tabernáculo, que era onde a presença dele ia habitar no meio do seu povo. Ele constrói o tabernáculo no deserto, eles passam esses 40 anos no deserto, e lá no deserto o Senhor traz toda essa mentalidade de Deus, a mentalidade do coração de Deus, de quem eles são, a identidade do Senhor, tanto de forma individual quanto para as famílias. E é onde nós vemos os mandamentos. O Senhor, ele dá os 10 mandamentos para Moisés, e Moisés começa a trazer o coração do Senhor para o povo de Deus. Mas mesmo assim, eles continuam pecando. Eles continuam errando. Eles continuam em desobediência. E o Senhor, ele começou a trazer o caráter dele, que é o caráter santo, de Deus santo. Ele começou a revelar para o povo, ó, vocês fazendo isso, isso é que agrada o meu coração, para que vocês sejam assim como eu sou. E eu quero dar um exemplo disso lendo esse versículo para vocês. Levítico 27, 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o Senhor dava os estatutos, os mandamentos, e Ele mesmo falava, sou eu que santifico vocês. Ele estava disposto, né? Ele, sendo santo, estava disposto a santificar o seu povo. Quem estava disponível, que se arrependia, que apresentava os sacrifícios no tabernáculo. E aqui nós vemos mais uma vez apontando para Jesus, porque todos eles levavam para os sacerdotes os sacrifícios para serem entregues lá no tabernáculo, no altar, só que nenhum sacrifício era suficiente para santificar de forma plena as pessoas que entregavam esse sacrifício, porque o único sacrifício perfeito é Jesus. Eles continuaram, né, a descendência de Moisés. Eles não entraram na terra prometida por conta de desobediência, de pecado. Todo o povo daquela época, eles não entraram, só a próxima geração. E o que inclui Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que estavam desde o Êxodo e que entraram na terra prometida. Antes de Moisés morrer... Gente, tem a aliança de Moisés, realmente. Nós vemos aqui outra aliança, que é a aliança mosaica.
Perdão, gente, são muitas alianças. Isso mostra que Deus é muito fiel conosco. Deus faz essa aliança com Moisés e ele dá os mandamentos, né? E tudo que ele fala para Moisés, todos os direcionamentos, como eu já falei para vocês, é justamente para que ele pudesse habitar no meio do seu povo mais uma vez, para que ele se relacionasse com o seu povo de novo. Então, Moisés não entra, né, na Terra Prometida. Ele acabou, ao invés de tocar na rocha, ele feriu a rocha. E isso também aponta para Jesus. Gente, a Bíblia é linda demais, porque de Gênesis a Apocalipse fala de Jesus o tempo todo. O tempo todo fala sobre ele, em todos os livros. Só um ponto aqui, antes da gente entrar em Josué, é que foi para Moisés que o Senhor deu toda a revelação da criação e foi ele quem escreveu o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E no período que eles estavam no deserto, foi muito importante, é muito importante citar isso para vocês. Então, Moisés tem um direcionamento do Senhor de que quem lideraria o povo para entrar na Terra Prometida era Josué. Então, Moisés passa o cajado para Josué e Caleb entram na Terra Prometida e começa todas as distribuições das tribos de Israel. Lembra lá das 12 tribos que eu falei para vocês? Todos os povos. Então, começa a divisão das terras, como o Senhor havia prometido. E nisso, tem um ponto, né? Por que, Marla? Que foi só Josué e Caleb que entraram. Foram os únicos que tinham confiança na promessa que o Senhor tinha entregue a eles e que eles não se corromperam pelos pensamentos que as pessoas tinham, até das suas próprias famílias, né? Eles não se corromperam pelo aquilo que o povo estava crendo, por toda a murmuração, reclamação, nada disso. Eles continuaram firmes crendo na promessa do Senhor e eles entraram. Então houve a divisão de todas as tribos de Israel, né? As 12 tribos. E o povo entrou então na Terra Prometida, em Canaã. E aí, para isso, cada um foi para o seu pedaço de terra, seu canto ali, seu canto acolá, suas famílias foram construindo suas casas, enfim, foram tendo uma vida normal, né? Construindo família, multiplicando, crescendo. Só que, adivinha, o pecado continuava no meio do seu povo, a desobediência. O Senhor entregou muitos mandamentos para eles, as consequências de você obedecer ao Senhor e as consequências de você não obedecer ao Senhor. E, infelizmente, o que eles mais faziam era obedecer ao Senhor. Como os dias de hoje, né, gente? Não obedecer ao Senhor. Isso mostra muito sobre nós hoje em dia. O que a gente faz com aquilo que o Senhor nos ordena? A gente realmente obedece? A gente é tardinho em obedecer? Porque quando a gente não obedece, isso também é desobediência. Então isso mostra também como que o povo era naquele tempo, só que trazendo para os dias de hoje nós somos dessa mesma forma. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer algo e a gente não obedece. A gente quer fazer na força do nosso próprio braço e até se comparar com os outros povos que nem creem no Senhor. Porque era isso que eles faziam. O Senhor deu uma ordem e deixou clara, não é para vocês deixarem ninguém que estão naquelas terras. Vocês precisam acabar com tudo, com todo mundo, porque vocês vão se contaminar com toda aquela cultura, com toda aquela mentalidade. Mas, infelizmente, não foi isso que eles fizeram. Mataram muitos, tiraram muitos, mas alguns ainda ficaram. E foi o que aconteceu. Eles acabaram se misturando com as culturas daquela época, com as culturas, com os costumes daquele tempo. Então, o Senhor começa a levantar juízes que para trazer a ordem, para trazer o coração do Senhor para aquele lugar, para cada tribo, né? Então nós vemos muitos juízes, como Sansão, como Débora, como Samuel. Inclusive nós vamos começar a falar de Samuel já, mas antes de falar de Samuel, eu quero falar de algo muito especial que está na Bíblia, que é o livro de Ruth. É muito especial e encaixa muito no que eu estou trazendo para vocês hoje, que é sobre o coração do Senhor para com seu povo, que não são apenas os judeus, porque Ruth, ela era moabita. Ela se casou com Boaz, né? Teve todas as questões do marido dela morrer, do cunhado dela morrer, ela ficava com Noemi, e Noemi estava com ela e voltou para Jerusalém. Ela decidiu para as tribos, né, para a terra de Judá, de Israel. A terra de Israel, gente, desculpa. Judá é uma das tribos. E quando ela volta, ela conhece Boaz. Boaz redime ela, traz realmente vida para ela de novo. E nós vemos aqui o amor, o cuidado do Senhor, a representação de Boaz como Jesus, que é do noivo,
que traz redenção para o seu povo, que traz redenção para a sua noiva. E Boaz, ele redime Ruth, ele traz vida novamente para Ruth, dignidade e traz cura. E então, toda essa história de Boaz e Ruth é justamente para nós conhecermos esse caráter do Senhor, que é o nosso noivo, o nosso redentor, apontando para Jesus. Em Josué 1,7 fala: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andes. Por isso tinham juízes também nessa época. Justamente o Senhor continuava falando, né, através de Josué, através de Moisés, como nós vimos, sobre cumprir os mandamentos dele, cumprir a lei dele. E levantar esses juízos para trazer ordem, para trazer o coração do Senhor, para julgar as causas daquela época por isso. Tem um caso que foi nessa época, a época dos juízes, que eu quero compartilhar muito com vocês, que é eu li a Bíblia, gente, outras vezes, e eu nunca tinha lido esse caso, mas agora na fase da Bíblia, né, como vocês sabem que eu fiz esses 3 meses, eu fiquei chocada, porque foi o primeiro caso que eu vi de uma mulher ser esquartejada na Bíblia. Sim, gente, na Bíblia tem essa história, infelizmente. Nesse período dos juízes, onde a gente sabe que o coração do Senhor não é esse, de a gente causar mal ao nosso próximo, principalmente a família, que representa, né, a trindade do Senhor aqui na terra. Mas nessa época ainda não tinha, né, essa revelação da trindade, mas o Espírito Santo já agia aqui em algumas pessoas específicas que o Senhor colocava. Mas, enfim, voltando para esse caso. Tinha um levita, o Levi era uma tribo de Israel que foi separada por Deus para cuidar do templo do Senhor, do tabernáculo do Senhor, das coisas do Senhor, da adoração e tudo mais, toda a organização do tabernáculo e tudo mais. E tinha um levita que ele já estava, né, corrompido. Ele casou com uma concubina, e nós sabemos de forma histórica que a vontade do Senhor não era que isso acontecesse, até porque em momento algum o Senhor criou poligamia, mas monogamia. Eita, gente, isso aí mesmo, homem, mulher, mulher e homem, isso aí. E nessa época ele casou com essa concubina e ela abandonou ele. Depois de alguns meses voltou para casa do pai. Passaram-se, se eu não me engano, 4 meses, e ele queria ela de volta, né? Foi na casa do pai dela, atrás dela, e o pai dela ficou enrolando, para não deixar ela ir. Fica mais um pouco. E aqui nós vemos a importância também, até nos dias de hoje, da questão da quebra, né? Como a gente chama nos dias de hoje, de cortar o cordão umbilical. Porque se o mandamento lá atrás foi sair, foi deixar pai e mãe constituir a sua família lá em Adão e Eva, nós vemos isso daqui já deturpado nessa situação. Porque mesmo estando errado, já se casando com a concubina, ela abandonou ele, e nós vemos que isso não é correto, né? Segundo o coração de Deus. E ela voltou para casa do pai. E o pai, enrolando, ele não aceitou, pegou a concubina e voltou para a terra deles, né? E aí na estrada, eles tinham que passar a noite em um lugar, mas ofereceram a eles para ficar num povo que não era o povo de Israel. Eles não aceitaram e ficaram em uma cidade que era da tribo de Benjamim. E aí, quando eles ficaram nessa cidade que era a tribo de Benjamim, um senhor convidou eles para passar a noite na casa deles. E quando eles foram para a casa desse senhor, os homens daquela terra, que eram o povo de Deus, os israelitas, os homens bateram na porta porque queriam estuprar o homem, queriam estuprar o levita. E aí a gente já vê como que o povo estava corrompido naquela época. Gente, isso eu não falei para vocês, né, mas vou trazer um pouquinho do contexto de Ló, de Sodoma e Gomorra, onde nós vemos lá atrás, Ló, primo de Abraão, onde os homens, eles também queriam fazer isso com os anjos do Senhor, que foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Então nós vemos o que foi feito lá atrás nas culturas pagãs, sendo trazidos para dentro do povo de Deus. E esse não era o coração dele. Infelizmente, na época, o dono da casa, o Senhor, entregou a sua filha, que era virgem, e a concubina, para ser estuprada pelos caras lá na tribo de Benjamim, no meio do povo do Senhor.
ela foi abusada, ela foi estuprada e logo de manhã ela foi encontrada, pelo que a gente vê nas palavras de hoje, como se fosse numa vala, né? Sem vida, já estava sem vida. Ele botou ela no seu transporte e levou para a cidade deles, né? Do jeito que ela estava, desacordada. E lá ele cortou o corpo dela em 12 partes e mandou para as tribos de Israel, representando aquilo que estava sendo feito no meio do povo de Israel, no meio do povo do Senhor, mostrando aquilo que estava acontecendo. E nós vemos aqui, mais uma vez, o coração do Senhor para o seu povo, né? Para a sua família. Ah, Marla, mas onde Deus estava nessa situação? Ele estava onde ele sempre esteve, no meio do seu povo. Mas da mesma forma que quando fui eu que passei por essa situação, graças a Deus, o Senhor me livrou antes que acontecesse como foi nessa reta final, que eu não sei se eu já contei esse testemunho para vocês, mas eu passei por um relacionamento que foi um relacionamento abusivo, que foi do casamento em si. Desde o namoro até o casamento, fui muito manipulada, estava muito cega, sofri algumas agressões e 2 vezes eu passei por agressões sexuais também, uma dentro do casamento e outra no namoro. Ah, Marla, mas você namorava e ele já fez isso, por que você não se livrou? Porque eu realmente estava muito cega e muito imatura. Mas isso não quer dizer que o Senhor não estava ali, pelo contrário. Se ele não estivesse ali como ele estava aqui nessa época, eu sei que eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu não suportaria ter passado por isso. E por isso que é importante a gente falar desse caso, porque agressões físicas, relacionamentos abusivos, estupro, enfim, agressões psicológicas não é algo que acontece só hoje. Desde que o pecado entrou no mundo, desde Gênesis 3, nós sabemos que o pecado está no mundo e que tudo isso ainda acontece, infelizmente. E que o único que é capaz de nos dar a cura 100%, como nós vamos ver lá na frente, é o Senhor. Não só cura no corpo, mas cura na alma. Depois, infelizmente, da morte dessa mulher, aconteceu uma guerra entre as 10 tribos, né, porque os levitas eram pouco que cuidavam do templo, contra Benjamim, porque eles não aceitavam que estava acontecendo isso no meio do seu povo. Então, aconteceu essa guerra, enfim, depois eles continuaram, o pecado continuou no mundo, o povo continuou amando os seus próprios desejos, o mundo continuou. Obrigada, Luísa. Obrigada. O mundo continuou, as pessoas continuou, meu Deus, fazendo aquilo que estava em seus próprios corações. E aí, o Senhor ungiu. Muitos anos se passaram, né? O povo começou a pedir um rei, sendo que o rei deles era o próprio Deus. E aí eles pediram um rei. Samuel, que foi o último juiz, ungiu Saul. Saul não foi um rei que cumpriu a vontade do Senhor. Então, o Senhor encontrou em Davi um rei segundo o coração dele. Essa era a vontade do Senhor para o seu povo? Não, porque o Senhor é o rei. E isso também aponta para Jesus, né? Jesus, ele é o nosso rei. E ele é o rei do seu povo, o rei daquela época também. E nós vemos que a vida de Davi foi uma vida bem badalada, assim, né? Infelizmente. O pecado também estava no coração dele, mas ele era rápido em se arrepender. Ele abusou, né? A gente fala na época de uma mulher, que é Betseba, ela era casada, ele desejou ela, abusou dela, ainda mandou matar o marido dela. E nós vemos aqui qual que era o coração do Senhor. Gente, era o próprio rei de Israel que estava cometendo algo assim. E mesmo assim o Senhor derramou perdão. Nós vemos aqui que o Senhor ama, mesmo diante de tanto erro, de tanto pecado, o Senhor ama aquele que se arrepende. Nós vemos que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas, mas ele também é um Deus perdoador. Porque independente, isso é muito louco, gente, isso não cabe nem no meu entendimento. Independente do pecado que eu cometa, se eu tenho um coração arrependido, eu mostro ao Senhor, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso, o Senhor me perdoa. Isso não cabe nem no meu próprio entendimento. O Senhor fez uma aliança com Davi. E eu vou ler um versículo para vocês, que é um versículo que vai nos dizer, né? Isso, gente, é muito lindo isso aqui. 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O seu trono será estabelecido para sempre. O Senhor prometeu a Davi, que é o que nós chamamos de aliança davídica,
que o trono de Davi seria estabelecido eternamente. E isso aponta para Jesus, porque Davi era da tribo de Judá e Jesus fez parte da descendência de Davi, ou seja, Jesus é da tribo de Judá. Nós vemos também, infelizmente, um filho de Davi estuprando a sua própria irmã. Nós vemos mais uma vez a deturpação dentro da família, aquilo que não era o coração do Senhor. Davi foi responsável por escrever vários livros, né? Alguns livros da Bíblia, como... Não, gente, pera, Davi escreveu salmos. Além, meu Deus, Davi escreveu alguns salmos, gente. É porque eu vi o tempo, aí eu já tô perdendo um pouco do foco. Mas eu vou me desapegar do tempo. E vou focar nisso aqui, porque eu já tô falando, enfim. Davi escreveu alguns salmos que são muito conhecidos hoje em dia, inclusive o Salmo 139, que eu amo. É muito bom, depois vocês leem. Davi teve vários filhos e o que se sucedeu foi o rei Salomão. Salomão, ele era muito sábio e ele também acabou casando com várias mulheres, cumprindo tudo aquilo que não era a vontade do Senhor. E um dos filhos dele foi Roboão. Roboão, ele foi o terceiro da linhagem de Davi, né, como rei de Israel. Infelizmente, o pecado continuava no mundo, né? Roboão também seguiu o exemplo do pai e do avô, né? Alguns erros, algumas coisas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Roboão seguiu aquilo que estava no coração do pai. Infelizmente, seguiu a desordem como Salomão fazia. Enfim, tinham muitas decisões que não eram a vontade do Senhor. E aí subiram muitos impostos, enfim, o reino foi dividido. E o reino foi dividido em reino de Israel e reino de Judá, ou reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficaram as 10 tribos de Israel e o reino do sul ficaram a tribo de Judá e de Benjamim. Muitos reis foram levantados nessa época, tanto em Israel como em Judá. Todos os reis de Israel foram reis que não eram segundo o coração do Senhor, até porque eles praticavam muita idolatria, desde Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte. E foram muitos reis sendo levantados, reis horríveis todos. E no reino de Judá continuou, né, a linhagem de Davi. Foi Roboão, Abias, Abis, Josafá, alguns bom, ruim, outros mais ou menos. E nessa época aqui, o Senhor levantou alguns profetas para trazer ordem de novo, para trazer repreensão para o povo. Tanto em Judá, como tanto nas tribos, no reino de Judá, como no reino de Israel. E até fora, como nós vemos Jonas, né? E aí, eu vou ler aqui para vocês, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse aqui é um dos versículos importantes da Bíblia, que também aponta para o Senhor, né? Traz o desejo do coração do Senhor, de estarmos com o coração arrependido, nós nos debruçarmos em arrependimento, nos humilharmos realmente na presença do Senhor, devido a tanto pecado, enfim, a tantos erros que aquele povo cometia naquela época e que nós vemos que cometemos, né, até os dias de hoje. E o Senhor levantou muitos profetas para falar para o povo que esse não era o coração dele. E tem um ponto, nessa época, na época de Davi, que eu esqueci de falar para vocês, desculpa, Davi teve o anseio de construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor deu para Salomão fazer, porque Davi tinha derramado muito sangue, participou de muitas guerras, então foi Salomão, seu filho, quem construiu o templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão, onde o Senhor era adorado naquele lugar, né? Então a presença do Senhor estava ali naquele lugar, teve a Arca da Aliança e tudo mais, tudo aquilo que nós vemos até os dias de hoje, a Arca da Aliança desde o tabernáculo, mas que foi levado também para o templo. Então, voltando, o Senhor levantou muitos profetas, tanto em Israel como em Judá. Isso nos mostra que Deus, ele continuava sendo um povo, ou um Deus conosco, né? Deus que estava no meio do seu povo, que estava ali orientando. Gente, não é assim, essa não é a minha vontade, não foi isso que eu falei para vocês, trazendo para as palavras de hoje em dia, né? E levantava muitos profetas, tanto no reino do sul como no reino do norte. No reino do norte, no reino de Israel, ele levantou profetas como Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias. E todos eles traziam o coração do Senhor para tudo que eles estavam fazendo, trazendo o amor do Senhor, trazendo repreensão, trazendo confronto para o seu povo.
Miqueias 6:8 vai dizer: Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede a ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui mais uma vez o Senhor continuava falando a mesma coisa. Pratica a justiça, ama a misericórdia, eu tô aqui, faz aquilo que é certo, aquilo que eu já falei para vocês. Eles estavam no período da lei ainda, né? E nessa época aqui, o reino de Israel, passando por tantos reis, foi levado como exílio para a Síria. Então, as 10 tribos, né, elas foram levadas como sendo exiladas pela Síria, a Síria. E no reino do norte, o Senhor, né, em paralelo, também levantava muitos profetas. No reino do sul, desculpa, que foi o reino de Judá. Como Joel, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. E em Ezequiel 36:26 fala: Dai-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Isso apontando para aquilo que o Senhor ia fazer lá na frente, tanto através de Jesus como o Espírito Santo do Senhor vindo habitar dentro de nós, como é nos dias de hoje. Eu vou mostrar isso para vocês, vou falar para vocês lá na frente. Isaías, ele foi um dos profetas levantado na época e foi o profeta que apontou para Jesus, para a vinda de Jesus, até para aquilo que Jesus ia passar na cruz. E isso é muito forte, gente, muito forte. Depois de muitos anos, o reino de Judá, ele foi levado cativo para a Babilônia e ficou 70 anos na Babilônia, cativo. E o Senhor teve misericórdia do seu povo mais uma vez, ele não suportava o sofrimento do seu povo. Isso foi, inclusive, uma frase muito forte que eu vi na Bíblia. De que o Senhor, ele não suportava o sofrimento do seu povo, mesmo o povo sendo infiel. E ele trouxe de volta o povo para Israel e levantou alguns profetas como Esdras e como Neemias para reconstruir os muros de Israel e para a construção do segundo templo. Isso foi muito importante. Então, o Senhor continuou levantando, né? Levantou eles para reconstruir. E o último profeta foi levantado para trazer o coração do Senhor. Mas por 400 anos, que é conhecido como 400 anos de silêncio, o Senhor não trouxe não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo. E por isso é conhecido como período intertestamentário entre o Novo e o Velho Testamento. E trazido como o período de silêncio, né? Mas o Senhor não estava em silêncio, porque ele estava preparando o mundo para a chegada do seu filho aqui para a terra. Em Esdras 1:3 fala: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ele entregou essa palavra para o profeta, mas isso também aponta para Jesus, porque ele é o Deus, sim, que habita em Jerusalém, que habita, e vai vir a nova aliança, né, que habita dentro de nós. Então, vamos lá. Pompeu conquista Jerusalém, tem a revolta dos Macabeus. Eu posso falar para vocês depois, de forma mais intencional, sobre cada um desses pontos. Mas nós vemos aqui o caráter do Senhor de um Deus compassivo, porque diante de tanta coisa que o povo fez aqui, muitas coisas, por cerca de quase 2000 anos, nós vemos o coração do Senhor para com o seu povo. E então chega Jesus. Jesus veio, né, como a gente sabe, né, dentro de uma família, através da vida de Maria e de José. Ele cresceu em conhecimento. Ele começou o seu ministério com 30 anos, foi batizado, e quando ele começou, nós vemos vários testemunhos, várias coisas escritas nos evangelhos, na Bíblia. Ele escolheu seus 12 discípulos, ele realizou muitos milagres, muitas curas, ele ensinou pra gente a nova aliança. Ele nos ensinou... Eu tenho que finalizar no... Não, eu só paro em 50 minutos. Tá. Mas tem um ali ainda mais, não tem? Pra dar 45? Então você tem 6 minutos. Tá bom. E aí, Jesus realizava muitos milagres, e muitas curas. E uma dessas curas, que é aqui,
que marcou a minha vida, que foi o que o Senhor fez em mim, foi a cura da mulher samaritana. Porque eu não sei o que ela passou antes dela se relacionar. Ela foi uma mulher onde Jesus trouxe, né, a palavra de conhecimento, revelou que realmente ela já teve com 5 homens, 45. Ela já teve com 5 homens, nenhum era marido dela. E nós podemos ver quanta dor aquela mulher carregava, assim, quanta ferida, quanta dependência ela colocou em homens. Da mesma forma que eu fiz por muitos anos. Colocando dependência em homens, em pessoas, buscando em pessoas aquilo que eu não ia encontrar, que eu só ia encontrar no Senhor. E Jesus teve um encontro com ela, um encontro. E derramou cura para ela, cura na alma, cura no corpo, cura no espírito. Diz para ela quem era ela, porque aquilo que ela fez não dizia quem ela era. Mas ela tendo um coração arrependido, Jesus derramava cura sobre ela, e foi a mesma coisa que o Senhor fez comigo. E o mais louco é que muitos estudiosos falam que ela foi a primeira missionária revelada após Jesus, né? Porque Jesus derramou cura sobre ela e ela correu para a cidade para espalhar quem Jesus falava que ela era, que ela fazia. E ela foi a primeira pessoa, né, segundo os estudiosos, que foi a missionária levantada. E isso só foi após a cura que o Senhor derramou sobre a vida dela, da mesma forma que o Senhor fez em mim. Ano passado foi um ano onde o Senhor se separou, assim. Claro, né? Ele queria fazer isso há muito tempo, mas por conta de decisões minhas de desobediência não tinha acontecido. Mas ano passado eu falei, já chega. E o Senhor separou todo o ano de 2024 para trazer cura para mim. E uma das palavras que o Senhor trouxe cura foi justamente em João 4, que fala sobre a mulher samaritana. E hoje eu posso estar aqui vivendo aquilo que o Senhor queria que eu vivesse a partir de 2025. E eu falo, é o que eu sempre falo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Porque assim como ela, eu falo, Ele disse tudo que eu fiz, tudo que eu vivia, mas Ele pegou tudo isso, deixou aqui e falou, não, você é isso aqui. Você é filha amada, você é a minha noiva. Você é curada, você é transformada. Jesus morreu na cruz, e esse foi o maior ato de amor que uma pessoa que era 100% Deus, que era 100% homem, poderia fazer por nós. E por conta da morte dele na cruz, hoje nós temos redenção. Ele é o nosso redentor. E é um ponto que eu amo também, que inclusive está no versículo que eu quero ler para vocês, Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Gente, a revelação de que Jesus ressuscitou, que ele agora ele está ressurreto, foi dada a uma mulher. A Maria. E isso é muito lindo também, porque nós vemos qual que é o coração de Deus com as mulheres, sabe? Com a noiva, que é o corpo, né? Tanto homem como mulheres, mas nós vemos o cuidado do Senhor com as mulheres, a revelação de quem Ele é, do Deus amoroso, do nosso noivo, do nosso redentor e do Deus perdoador, que foi o que Ele fez por todas essas pessoas que Ele curou. Depois Jesus ressuscita, ele sobe, né, de volta, e ele deixa a promessa que é do Espírito Santo, que é do nosso Consolador, do nosso Ajudador. E em Atos 2, nós vemos que a promessa de Jesus se cumpriu, porque veio o Espírito Santo, que estava sempre desde o princípio, lá em Gênesis. Em Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, através do Espírito Santo que foi derramado lá em Atos 2, hoje nós podemos não só ser conectados com Deus, voltar ao jardim, ter relacionamento com Ele, mas também trazer o coração do Senhor, a realidade dos céus para a terra aqui. Depois do Espírito Santo descer para a terra, então os discípulos, né, foram levantados para trazer a realidade dos céus, trazer sinais de maravilhas, espalhar o Evangelho, assim como Paulo também, que foi levantado, ele era perseguidor dos judeus e ele foi levantado para pregar o Evangelho pelas nações. Ele fez muitas viagens missionárias, teve o concílio em Jerusalém, que foi sobre a questão do Evangelho para os judeus, o Evangelho para os gentios, que somos nós, o Evangelho que nos alcança até os dias de hoje. E nós podemos ver aqui um Deus cuidadoso, um Deus que desde o início não se preocupou apenas com
com o povo judeu, com o seu povo que era separado, mas com toda a criação. Porque Adão e Eva, eles eram criação, né? Eram povos, e isso nunca cabia na minha cabeça, né, gente? Tipo assim, o Senhor separou um povo, que eram os judeus, sim, mas todos nós somos descendência de Adão, né? E através de Jesus, agora nós somos reconciliados com Deus. Então, nós vemos aqui o poder do Senhor, um Deus poderoso, e Ele compartilhou conosco o seu poder. Ele, através do Espírito Santo, Ele falou, inclusive Jesus fala isso, vocês vão fazer mais do que o que eu fiz aqui, porque através do Espírito Santo que eu vou derramar sobre vocês. Nós vemos Paulo, né? Ele fez 3 viagens mais importantes. A 4ª viagem ele foi levado para Roma, onde ele foi preso por pregar o evangelho, foi martirizado com Pedro também na mesma época, e todos os discípulos, com exceção de João, foram martirizados por conta do evangelho. Paulo ele é responsável por escrever praticamente todo o Novo Testamento. Paulo, né? Um homem que foi completamente transformado pelo Senhor e transformou outras nações, outras pessoas, e transforma até hoje. Romanos foi um dos livros que ele escreveu. Romanos 5,10 fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E hoje, através daquilo que Jesus fez por nós, quando nós ainda éramos inimigos deles, inimigos da cruz, porque depois que Jesus ressuscitou, nasceu todos nós, né? Até os dias de hoje, até 2025. Mas nós somos salvos pela sua vida, salvos pela sua morte na cruz. E essa salvação ela é estendida até os séculos dos séculos, até o que eu vou falar agora, que é sobre João, sobre a revelação de Apocalipse. João, ele era... Antes disso, quero falar sobre o caráter de Deus que é revelado, que é o Deus imortal. Além de onipresente, onipotente, onisciente, ele é um Deus imortal. Ele veio, ele morreu, ressuscitou e ele está vivo até hoje, trazendo o seu amor, se revelando a nós através do seu Espírito Santo. E João, que era um dos 12 discípulos, ele era o mais próximo de Jesus, né, segundo o seu próprio evangelho. Ele foi o único que não foi martirizado, mas tem alguns historiadores que falam que ele foi colocado em óleo fervente e não teve nada com ele. O Senhor livrou ele e por conta disso colocaram ele exilado na ilha de Patmos, e lá o Senhor trouxe a revelação do fim dos tempos, a revelação da volta de Jesus para levar a sua noiva, que somos nós, pura, santa e imaculada. Em Apocalipse 22:20 fala: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa imagem aqui, gente, é muito linda. Que é a da minha tela. Jesus, ele é revelado como Deus de amor, um Deus amoroso durante toda a Bíblia, né? Nós podemos ver que apontou para ele, mas principalmente como o nosso noivo. Aqui em Apocalipse, nós podemos ver a revelação de quem Jesus é e da sua volta para vir nos buscar a noiva santa, pura e imaculada, para habitar na Nova Jerusalém, um novo tempo, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais agressão, não haverá mais tanta deturpação naquilo que o Senhor constituiu como família, para trazer a realidade dos céus aqui para a terra. E eu quero finalizar esse momento pedindo vocês para fecharem os olhos. Eu quero orar para finalizar esse momento, mas antes eu quero só falar para vocês que o Deus que se encontrou comigo, que me perdoou, que me lavou, que se revelou o seu coração para mim, que purificou as minhas vestes, que derramou cura, que derramou pureza e santidade diante de tanta deturpação que eu vivi, que eu fiz. É o mesmo Deus que está presente aqui hoje e que quer derramar sobre vocês pureza e santidade. Quer dizer para vocês que independente daquilo que vocês fizeram, vocês tendo um coração arrependido, um coração disposto, ele quer se encontrar, ele quer pegar na sua mão e ele quer se revelar a você, o único onde nós devemos pôr a nossa dependência. Senhor, muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, porque da mesma forma que o Senhor
derramou cura sobre a mulher samaritana. A perdoou, me purificou. O Senhor está disposto que hoje está disponível a derramar cura sobre nós. Derramar a tua pureza e a tua santidade. Eu te peço, Senhor, a partir de hoje começa a se revelar a nós de uma forma diferente. Se revela a todas as mulheres que ainda vão assistir essa apresentação como o noivo delas, como aquele que é capaz de curar toda e qualquer ferida, porque não há nada aqui na terra, nada que é impossível para o Senhor, para que o Senhor não cure. Então eu peço ao Senhor que derrama cura agora, tanto na alma, como no corpo, como no espírito, para que cada uma dessas mulheres sejam restauradas, transformadas, e que elas venham ser boca do Senhor por onde quer que elas passem, assim como a mulher samaritana. Muito obrigada pela tua presença nesse lugar, que o teu nome continue sendo glorificado através das nossas vidas. Mulheres puras, santas, mães que trarão, Senhor, a realidade dos céus para a terra através das nossas vidas e através das próximas gerações que virão através dos nossos ventres. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Tu és santo, tu és rei, tu és Senhor, e que o teu nome continue sendo glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, mulheres, por terem participado desse momento muito especial.